Olá, bem-vindos, meninos e meninas. Nossa terceira parte com o incrível psicólogo Pedro Paulo Zogby. A gente está tendo que dividir em partes a cada meia hora para garantir as falhas do Instagram, que às vezes uma live muito grande não está sendo possível salvar. Então a gente está garantindo assim. Então, bem-vindo todo mundo de volta. Daqui a pouco o Pedro Paulo já está entrando aqui com a gente e a gente volta com a nossa live. Quem quiser já pode ir mandando pergunta. Eu vou fixando aqui o tema. Psicólogo. Psicólogo Pedro. Pergunte. Enquanto ele não entra aqui. E tá muito interessante, tá tendo bastante interação. Aqui, já recebi aqui a solicitação do. Bem-vindo de volta a todo mundo. Quem quiser fazer as perguntas de volta, a gente vai lendo. Oi. Nossa terceira parte, Pedro. Muito obrigado aqui pelo seu tempo, seu espaço com a gente. Olá, Rodrigo, vamos lá. É muito bom, tá bastante aquecido aí. Conseguimos aí, pelo que eu tô vendo, 33 pessoas entrando aí. E Exatamente. vamos tocando. Esse é o assunto do momento, né, Rodrigo? Sim. As terapias online, as interações online. ah, e é isso, as coisas estão cada vez mais online, né? O que não significa, Rodrigo, que o presencial não seja absolutamente importante. O presencial é uma coisa importantíssima. O vínculo terapêutico no presencial ele ganha novos recortes, né? Mas não vamos descartar o online, porque ele veio para ficar. Ele Uhum. veio para ficar. Então, por exemplo, tem pacientes meus aí que são de Salvador, entendeu? Que são de Salvador, que são de Goiás, Ó, né? desculpa interromper aqui, Pedro. A Maísa Leite Alô falou que gostaria de fazer terapia. E até gostaria de perguntar para você, você tem feito, você tem realizado terapia online, né? Quem quiser buscar pelo seu atendimento é só entrar no seu Instagram que vai estar marcado aqui no final da live, né? Bom, Maísa, eu tenho feito atendimento, eu tenho trabalhado com isso o tempo todo. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu tenho trabalhado com isso. Tenho tido pacientes e tenho feito, acho que, bons trabalhos, né? Então, pode entrar em contato comigo, tem o link do meu WhatsApp direto, a gente pode conversar sim, tá? Atendo a preços mais populares, mas a gente fala de preço no privado aí, tá? Mas existe um trabalho sendo desenvolvido, tá? Eu tenho uma carreira pautada de 10 anos de psicologia. Já transitei por empresas, já fui professor, aí entrou um aluno meu, né? Já fiz um bocado de coisas, mas a gente tem uma carga semanal para psicologia clínica, sim. Então, meus atendimentos estão acontecendo remotamente ainda, não estão acontecendo no presencial, tá? Remotamente a gente conversa. Ah, perfeito, Pedro. E como que fica a questão do CRP, né? Você sabe se existe alguma intenção do CRP de manter os atendimentos online? Então, é exatamente o que eu falei no começo, assim, o CRP ele toma muito cuidado, é um órgão muito sério, né? Conselho Regional de Psicologia, assim como o CRA, assim como o CREFITO de fisioterapia, assim como outros órgãos de classe, são órgãos muito sérios, são de uma seriedade muito alta, né? Então, o CRP ele validou o atendimento remoto. Ele validou, ele confirmou, ele autorizou plataformas, ele autorizou psicólogos, né? Ele está fiscalizando, obviamente. Existe um sigilo
Todas as plataformas passam pelo crivo do CRP. Os psicólogos têm que cadastrar lá o seu CRP, a sua carteirinha nas plataformas, para o CRP saber que este profissional ou aquele está atendendo na plataforma e está atendendo online, fora da plataforma também, através de outros mecanismos, né? Então, o CRP ele tem olhado com muita atenção e com muito carinho esse momento, porque sem o online a gente não poderia, né? Talvez agora os consultórios estejam começando a abrir presencialmente, com todo o protocolo, mas na fase crítica da terapia, né? Da terapia não, da pandemia, o CRP teve que ajustar tudo isso. Então, eu estou muito feliz com a iniciativa e com a autorização do CRP para isso aí. Ah, excelente. E, ô Pedro, ainda existe pessoas que têm preconceito com psicólogo, com psiquiatra, ou terapia de uma maneira em geral? Olha, Rodrigo, o preconceito existe em todas as profissões. As pessoas têm preconceito com tudo, com todos, né? As pessoas, elas têm o seu preconceito ativado, né? Então, você vai num psicólogo e é atendido por um psicólogo muito novo, é porque é muito novo. Você vai, é muito velho, né? Não sei. Então, preconceito existe. E o preconceito em relação à psicologia, ela ainda está naquele preconceito antigo, da década de 80 e 70, que falava que psicólogo era médico de louco, né? E não é nada disso, não existe isso. Em todo lugar é necessário um psicólogo. Em todo lugar, porque a gente tem atributos emocionais muito sérios. E quem é o profissional que estuda o comportamento humano nessa perspectiva é o psicólogo, não é outra pessoa, né? É o psicólogo, é o psicoterapeuta, né? É o terapeuta de maneira geral, independente da sua abordagem. O cara da psicanálise, o cara da fenomenologia, o cara do comportamental. Estou falando algumas linhas psicológicas aí para o pessoal entender. Então, tem preconceito, sim, existe. É um preconceito menor, né? É um preconceito menor, de menor intensidade, tá? É um preconceito de menor intensidade, mas existe. Mas existe para tudo, né? Não vou fazer. É que nem é engraçado. É que nem era no começo aí, acho que no ano passado. Não vou fazer faculdade à distância, o EAD. Não vou fazer. Por quê? Porque o presencial é muito melhor. Imagina, presencial é maravilhoso. Você tira a dúvida com o professor ali. O EAD não. Aconteceu o EAD, agora está todo mundo em EAD, né? As faculdades estão reabrindo, obviamente, estão voltando, mas tem algumas faculdades que tomaram a decisão de só retomar o ano que vem. Então, os preconceitos dos próprios alunos estão tendo que cair por terra, porque ou você aceita o online ou você não faz a faculdade. Então, Exatamente. os preconceitos estão se modificando. A vida mudou muito, Rodrigo. A vida mudou muito. Veja bem, aquelas pessoas que falavam nunca vou trabalhar por conta, né? Nunca vou trabalhar por conta. Está tendo que trabalhar por conta porque foi despedido do trabalho, porque foi despedido do emprego, né? Então, assim, a pandemia ela mudou o comportamento, né? Ela configurou o comportamento, Rodrigo. Então, a gente está tendo que configurar em relação a ela. Então, os empregos estão voltando, você vê toda hora no jornal aí aquecimento da economia, empregos voltando, mas é devagarinho. O online ainda está surgindo muito. Exatamente, Pedro. Ó, aqui uma pergunta na caixinha de perguntas da Josimara. Me sinto triste e rejeitada. O que fazer para me sentir melhor? Então, a tristeza e a rejeição são sentimentos que você sente, que a pessoa sente
em relação ao outro, né? Em relação ao outro, né? Então, eu me sinto rejeitada por quem? Pelo outro, né? Eu me sinto triste por conta da rejeição do outro. O outro me rejeita. Então, essa história do outro me rejeita é alguém que está muito voltada para o outro. Está muito ligando para o que o outro pensa, porque o outro quer, né? Então, assim, está orientada para o outro. E a nossa tendência na psicologia é fazer com que você se volte também para você. O outro é muito importante, o outro faz parte do seu convívio, mas você é a figura mais importante da tua vida. Então, talvez com um trabalho psicoterapêutico, com atendimento psicológico, você consiga expor essas questões e o psicólogo e você vão fazendo um trabalho em conjunto para te colocar num patamar de primeiro lugar. E aí a rejeição, ela muda de lugar. Porque nós sempre somos rejeitados. A rejeição faz parte da gente. Então, por exemplo, quando... Eu vou voltar a uma live que a gente fez, Rodrigo. Quando a mãe, ela faz o parto, né? Ela pare o bebê, ela está rejeitando aquele bebê, expulsando ele daquele lugar quentinho. Então é o primeiro luto que a gente tem que atravessar. Depois é o luto da fase adulta. Então aquilo que você fazia enquanto criança não vai ser permitido mais, é uma rejeição. Então, rejeição acontece sempre. Então, o que você tem que fazer agora nesta fase que você está? Precisa se conectar ou se reconectar com você novamente. E isso só a terapia pode te trazer. Então, eu te recomendo a buscar algum profissional, a conversar comigo, eu me disponho a conversar com você. Me manda mensagem ou vai no meu WhatsApp, a gente conversa, marca uma conversa ou com algum outro profissional, mas é importante que você entenda essa rejeição, né? Porque a tristeza vem da rejeição. Então você precisa entender essa rejeição para qualificar essa rejeição. Peraí, eu estou me sentindo rejeitada, mas por quê? Me dá um nome dessa rejeição. E aí a gente consegue reposicionar essa rejeição, porque ela não vai sair de você. Você vai reposicioná-la para conviver melhor com ela. Ah, perfeito, Pedro. Ó, tá tendo bastante pergunta agora. A Maísa Leite, eu tenho um relacionamento meio difícil e tô sem rumo para tomar. Aqui não dá para ler a pergunta inteira, mas acho que relacionamento todo mundo tem problema, viu? Na verdade, mas é assim, a gente precisa conversar e entender melhor o porquê desse relacionamento difícil, como que você está implicada nesse relacionamento, ou seja, como que você participa desse relacionamento, porque relacionamento são duas pessoas, né? Duas pessoas diferentes, duas pessoas com aspectos e ideais diferentes, que têm que se conectar juntos para estarem juntas. Então precisa ver o que torna ele meio difícil, o que torna você participante desse relacionamento, o porquê que você está nesse relacionamento, o que você ganha nesse relacionamento, o que você perde nesse relacionamento. Então tudo isso precisa ser entendido. Então só também com uma consulta e uma conversa com o psicólogo para entender tudo isso. Ó, perfeito. Aqui, Pedro. Uma pergunta aqui do Fe20_20. O que faço para focar mais no presente e parar de ficar pensando é, em acontecimentos passados? O passado da gente nos constitui. Então a gente é formado de passado. Tudo que nos acontece no passado e que não foi bom, a gente traz para o presente. Então, por exemplo, você tem um relacionamento que não deu certo no passado. Aí você vai trazer aquele monte de questão para o seu relacionamento atual. Então, e aí a gente vamos ter que trabalhar isso, né? De bate-pronto, o que eu posso transmitir para você é que você precisa
deixar o passado com as cicatrizes. Então, você vai ter as cicatrizes do passado. E focar na tua vida. Apertar o F5 aí do computador. É aquilo que eu falo sempre para os meus pacientes. É atualizar. O passado, ele é muito importante para qualificar quem você é. Então, passado é muito importante para qualificar quem você é, tá? Você só é qualificado por conta do passado. Então, tudo que você adquiriu, tudo que você é, foram acontecimentos que foram colando em você, que aconteceram no passado. Agora, o presente, ele não pode ser uma releitura do teu passado. Ele tem que ser uma leitura do teu presente. E como fazer isso? Considerar o passado como cicatrizes importantes e tocar a tua vida para frente. Mas também a gente só consegue entender por que que você traz o passado para o presente numa terapia. Ó, perfeito, Pedro. Ó, tá tendo bastante pergunta aqui nos comentários e na caixinha de pergunta. Eu já vou voltar aqui para os comentários. Ó, a Adri Sonhadora. Como curar essas feridas abertas, né? Porque a gente acho que ela deve entender um pouco de psicologia e já tá fazendo essa metáfora das feridas abertas, que todos nós temos feridas abertas. Como que a gente resolve isso? Na terapia, né, Pedro? Então, é na terapia, mas ela falou em curar as feridas abertas. Hum. Então, curar não existe, né? Ah, perfeito. A cura não existe. Não é uma gripe que você pode tomar um remédio e curar, né? Você pode trabalhar essas feridas. Elas não precisam doer tanto. Você pode ajudar na cicatrização dessas feridas. Agora, elas vão se tornar cicatrizes. E aí você vai trabalhar com elas a vida inteira para você conseguir conviver. E isso na terapia a gente consegue trabalhar. Porque assim, Rodrigo, eu estou jogando tudo para um pós. Ah, na terapia a gente resolve, porque é o seguinte, a gente não consegue abrir, eu não consigo falar de cada um aqui. Claro. Então, eu não consigo falar do João, olha, João, faça isso, tome leite com mel e vá dormir. Não, isso é um diqueiro, é dar dicas. Eu colocaria o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas, a prêmio. Eu colocaria o trabalho das pessoas que você traz aqui com tanto esforço, dos médicos que você traz aqui, numa situação de aqui a gente esclarece, aqui a gente debate. Não dá para ficar isso. Agora tome uma colher de sopa de. Não, não. Então, na terapia, como é um campo apropriado a isso, a gente consegue trabalhar individualizado o caso de cada um, tá? Então, Perfeito. eu queria pedir desculpas para as pessoas que eu estou colocando muito. Isso, terapia. Mas é isso, é disso que se trata. Eu não consigo fazer de forma diferente, porque senão eu não Com coloco, certeza. eu não coloco, eu coloco o trabalho, o trabalho dos meus colegas em risco. Com certeza. Olha, aqui a Márcia Ferreira, como eu posso ajudar meu filho? Ele se irrita com tudo. Então, Márcia, a gente precisa verificar o porquê que ele se irrita com tudo, né? Você precisa conversar. Eu acho que talvez a falta de diálogo a falta de entendimento dessa irritação, né? Precisa ver se ele é um garoto adolescente, porque se ele for um garoto adolescente, o adolescente ele está se descobrindo, né? Ele está numa fase de transição da fase de criança para a fase adulta. É uma fase que tem uma irritabilidade de personalidade, está formando a personalidade dele. Então, eu preciso entender também, né? Agora, eu acho que o espaço de diálogo e não o espaço de castigá-lo, muda, né? Você que tá, isso precisa entender o porquê que ele está irritado e a conversa é sempre um bom caminho. Às vezes, os pais, pai, mãe, tá muito dentro da situação.
Então, e aí o jovem, o filho jovem, a filha jovem, não dá o devido crédito, né? Então, talvez um terapeuta, um psicólogo possa entrar como uma pessoa que escute e não julgue, né? Porque se ele falar assim, ah, estou irritado porque eu gosto de uma menina na escola e ela não gosta de mim. A mãe, o pai vão falar, ah, bobagem, que é isso? Você vai arrumar outra logo, logo. E às vezes não é bem assim. Às vezes esta pessoa que ele gosta representa algo para ele. Então talvez alguém com, um, com uma escuta sem julgamento vai melhorá-lo. Agora, eu preciso também conhecer a história dele, o porquê da irritabilidade e também conhecer a história da família. Muitas vezes a história da família diz muito de quem nós somos, né? É, exatamente, ó. Eu concordo aqui com meu amigo Isidoro fazendo uma piada aqui para descontrair. Só morto não tem perrengue. Exatamente. E aí, ó, aqui, ó, agora, ó, a pergunta da Maiara Fernanda. Como deixar de ser uma pessoa impulsiva? Então, a impulsividade faz parte da gente, né? Então, assim, a gente está fazendo uma coisa aqui, de repente vai lá e faz e acontece. Então, a impulsividade, ela é característica, né? Agora, deixar de ser impulsivo é racionalizar um pouco. Então, por exemplo, a impulsividade, ela tem a ver com o id. O id são as nossas emoções. Então, se a gente deixar, o ser humano fica só pelo id. Ai, vou sonhar, ai, vou fazer, ai, vou acontecer e tal. Aí você tem o ego, que são Ah, para quem não sabe o que é o id, o ego e o superego? a psicanálise, ela divide a nossa personalidade, basicamente, desde que nós nascemos, em três etapas: o id, o ego e o superego, certo? O id são os nossos impulsos, é aquilo que a gente já nasce com ele, é inato, a gente já nasce impulsivo. Então, o bebê, quando está querendo mamar, ele vai lá e chora, é impulsividade. Ele não está aprendendo ainda a racionalizar. Aí, depois, pelos 5 anos e meio, mais ou menos, começa a estruturar o ego. O ego é o quê? É o contato que nós temos com a realidade externa, com o mundo. Tá certo? Então, eu começo a racionalizar algumas coisas. Tá certo? Eu começo a, a me relacionar com a realidade. Então, esse objeto que estava aqui, né, essa xícara que está aqui, ela pode não estar mais. Isso não significa que eu perdi, significa que ela está escondida. E isso é relação com a realidade, com o mundo. E aí você tem o superego. O superego é a internalização das regras. Então, por exemplo, quando você é pequeno e você olha para o teu pai e você é uma menina, você talvez possa, olha, né, eu sou diferente do meu pai, e aí pode ter alguma certa confusão. Quem é esse cara? É meu pai ou ele beija minha mãe na boca, por que ele não pode me beijar? A menina pensando isso, né? E aí a internalização das regras é que você não pode beijar o teu pai assim como a sua mãe te beija, assim como a sua mãe beija ele. É só um exemplo do superego. Essa é uma regra que não pode acontecer. A questão do incesto, inclusive, tá? Agora, sendo menos teórico, como que eu posso ser menos impulsivo? Justamente racionalizando as situações. Então, por exemplo, é legal jogar videogame 15 horas por dia? Isso é impulsividade. Tá gostoso, vou lá, jogo, jogo, jogo. Mas isso vai me causar o quê? Isso vai ter malefícios ou benefícios? Como é que vai ficar a minha vida? Essa reflexão é a racionalização. Então, quando você para racionalizar, você tira o lugar da impulsividade.
O lugar da impulsividade está totalmente ali, ok? Está totalmente ali e não vai deixar de estar ali. Mas a racionalidade, ela tem que entrar em alguns momentos. Então, por exemplo, a minha vontade, o meu impulso, o meu id está dizendo para mim ir numa loja e comprar a 15 camisetas. Só que gastando 15 camisetas, eu estou gastando R$ 2.000, por exemplo, que é o preço das camisetas. Será? Será que eu preciso disto? Então, isso é a racionalização. Eu paro de ser um pouco mais impulsivo. Então, talvez é racionalizar algumas atitudes tuas para que você não haja só por impulso. Ó, a Mayara Fernanda que perguntou da impulsividade, agradeceu aqui, ó, muito obrigada. Ó, Ok? perfeito, Pedro. E como que é feito o atendimento familiar da forma online? Então, é o seguinte, o atendimento familiar de forma online, você, eu tenho feito pelo menos assim. Eu tenho atendido primeiro a criança, ou primeiro os pais, né? Ou primeiro um casal e o outro, né? E depois, se tiver necessidade, eu junto na mesma tela e tal. Porque você não tem condição de trabalhar na mesma casa com todo mundo ali na mesma tela. Isso é uma invasão de ficar todo mundo no atendimento do outro, né? Então, o que a gente pode fazer é separar os atendimentos. Primeiro eu atendo fulano, depois eu atendo fulano e depois, se houver necessidade, eu junto na mesma tela para conversar, tá? Agora, atendimento grupal é diferente. Atendimento grupal você pode sim manter pessoas na mesma tela. Se elas estão no mesmo ambiente ali, você pode manter pessoas na mesma tela. O que acontece em muitas instituições que fazem atendimentos grupais é cada um na tua casa, né? E aí você abre aquelas janelinhas, então tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o Microsoft Teams, tem várias plataformas que possibilitam um atendimento grupal. Aí o Rodrigo na casa dele, eu na minha, o outro na dele, a gente faz um atendimento grupal. Aí dá para fazer. Agora, atendimento familiar, como é uma coisa que, mesmo sendo familiar, cada um tem que ter o espaço de fala, é importante eu atender fulano primeiro, ciclano depois, e depois eu junto ali, né? Para dar um diagnóstico final, para encerrar um atendimento. Ah, perfeito, Pedro. Ó, sem perceber aqui, a gente já tá 1h30 aqui de live. Eu tenho tudo a agradecer aqui a você, o espaço cedido e todas essas parcerias de lives que a gente fez aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu te agradeço muito. Nós aí ficamos um tempo, por conta de agenda, de conflitos de agendas, a gente ficou um pouco sem aparecer. Mas agora a gente pode retomar. Acho importante essa troca de conhecimento. O público interagiu muito bem. É muito bom, porque essas dúvidas, essas perguntas que, por exemplo, a Maísa fez, é algo que está incomodando ela e ela não estava querendo esperar um atendimento psicológico. Uhum. O que não significa que eu vou poder fazer um atendimento com ela via Instagram, né, com todo mundo vendo. Isso não existe, né? Então, a gente resguarda o paciente, resguarda a pessoa. Mas eu acho muito legal o espaço que você abre. Eu sou suspeito para falar, porque a primeira live que você fez, dessas 90 que você já está fazendo, já está chegando na 100, não? Já chegou na 100? É 90 e pouco. Então, as 90 e pouco que você fez, a primeira foi comigo. Me sinto muito É, honrado. Me sinto e, muito e eu honrado. também me sinto, agradeço muito. Ó, agora que a gente está finalizando, tá todo mundo agradecendo aqui, ó. A Paula Cruzano, adorei. Pedro é ótimo. O Isidoro, parabéns. O Léo, muito bom, parabéns. A Márcia Ferreira, muito obrigado, Pedro. Obrigado a vocês, todos que participaram, até essa hora da noite nos ouvindo aí, que estão em casa, A né? Adri, Mas Clarice. é maravilhoso essa.
a abordagem que você traz. E não percam, né? O Rodrigo faz aí alguns dias da semana lives muito boas. Precisa continuar, porque isso é um serviço de utilidade pública. Então, te agradeço muito. Ó, muito obrigado. Vamos marcar a próxima aí que todo mundo adora as suas lives. Sim, já Ó, vamos muito marcar a obrigado, próxima. Adri. Então, ó, Olha lá, Pedro, vamos... eu adoro as lives do Rodrigo aí, ó. Tá Você vendo? viu? Também já tá ganhando fãs, entendeu? O canal já tá ganhando fãs. Adoro a live do Rodrigo. É sinal de que a sua condução sempre respeitosa e sempre abrindo espaço para as pessoas. Alguns assuntos de muita utilidade, outros assuntos que as pessoas já sabem, mas com uma outra abordagem. Então, tudo é válido. Parabéns. Ó, muito obrigado, Pedro e todo mundo aqui. Então, Ah, vamos ter tem um que desligar. comentário. Ela Hã? volta, fala mais do filho do Ó, meio. as pessoas querem que a gente continue. Tudo bem. Hã? Hoje não dá por conta de agenda, mas a gente pode voltar com uma edição número 2 aí. Como eu sei que você já Perfeito. tem, como eu sei que você já tem live de edição número 19, eu posso me dar o direito de fazer a live número 2. Ó, perfeito, então. Então, vamos marcar até a próxima vez, então, Pedro. Até, Rodrigo. Obrigado a todos. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.